Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki e a espinha do Rodrigo, e hoje temos aqui um convidado especial, um novo host aqui, temos a testa na espinha do Rodrigo. Ai meu Deus do céu, cara, tem um novo host no meio do rosto do Rafa também. Assim... Esse é velho. É isso. E recebendo aqui dois amigos que o mercado me presenteou aqui, Fábio Vale da Marcha e Miriam da Toque. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer imenso, boa noite aí para todos. Obrigado. E antes de começar nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! A Crona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados e tecnologia de ponta, a Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software entregador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o Grupo Crona é a excelência que você procura. Boa! A DMG Vistorias atua há 30 anos no mercado de inspeção e regulação de sinistro, oferecendo serviços com agilidade e qualidade em atendimentos personalizados, buscando transparência entre seguradores, corretores e segurado, além dos demais clientes. Com sua matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro e aeroporto de Viracopos e Guarulhos, além de colaboradores em todo o território nacional, a DMG Vistorias oferece serviços de vistoria e assistência à carga e descarga, importação e exportação de veículos, recepção de cargas granel com conferência de quantidades, suporte e gerenciamento de operações de projetos especiais, vistorias e regulação de sinistros de transportes e automóveis, análise de riscos e investigações ambientais, elaboração, confecção, registro e arquivamento de cartas protestos e análise e liberação interna de importações e exportações. Valeu, DMG. Boa! E, como de costume, deixando aqui mais um livro da nossa parceira editora Roncarate, O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal, adquira aí esse livro. Onde adquirir, Japinha? É isso aí, galera. Você pode acessar o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter o link para nossa loja Insure Store, onde você pode adquirir esse magnífico livro, além de outros da editora Roncarate. Além disso, você pode adquirir a nossa canequinha, a nossa carretinha e alguns outros produtos aí. É isso aí. E quer ajudar a gente, galera? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas dá aquele quais, tem aí o botãozinho de valer demais. Qualquer quantia sempre é muito bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você colocar sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a Autoparts, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso aí. Certo, Japinha? É isso aí, galera. E não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, joga no grupo de WhatsApp, manda pra família, pros amigos, quem tá entrando no ramo de seguros, quem tem curiosidade de saber, e clica no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. No Deezer, no Spotify. Ah, além disso, a gente tava até discutindo aqui, e a gente também tem os áudios... Isso aqui, ó, lembrei, ó. Ah, os áudios nos principais canais de áudio aí, que é o próprio Spotify e Deezer, você pode estar lá escutando, precisa ver a nossa cara feia aqui, os convidados são todos lindos, mas aí... E se você quiser ver o Fábio dançando, em breve vai estar lá no nosso TikTok também, certo, Fabião? Com certeza. Boa. Hoje. Bora Boa. começar? É isso aí. Boa. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. É um assunto que, me interessa um pouco. E que eu acho que, assim,
O nosso mercado, em geral, ele vem de de um amadurecimento grande, assim, né? Se você pegar quando o Fábio começou pro que é hoje, tem uma grande... A gente é jovem, né? Ah, Ney? eu sou. É. Nossa. Até Mas quando a gente começou nos seguros, É. evoluiu muito. Evoluiu bastante, até a aceitação disso no mercado. Mas antes de chegar nisso, se vocês puderem se apresentar para o mercado aí, para o pessoal conhecer, começando Claro. Eu sou a Miriam Alves, né? Já estou há 22 anos aí no mercado de gerenciamento de riscos. Comecei em gerenciadora de riscos, em posto avançado, estávamos comentando com o Fábio como é que eu entrei no ramo, né? Porque uma mulher hoje no gerenciamento de riscos são muito poucas as Perfeito. mulheres em gerenciamento de riscos. Então eu comecei no posto avançado, fazendo checklist, cadastro de motorista, e no terceiro turno ainda, né? O que é mais Caraca, difícil Mi. ainda. Caramba. No terceiro turno. E era bem engraçado, porque os motoristas chegavam e via lá, né, uma mulher para fazer checklist, cadastro, vamos lá no caminhão fazer checklist aí. E foi muito engraçado o início da carreira, né? Uhum. E até que eu fui para vir para São Paulo, né? Na época o saudoso Tadeu me convidou para vir a São Paulo e assumir a parte de fazer, né, os PGRs, ajudar os analistas. Uhum. E foi aí que eu comecei a sair, né, do operacional, literalmente, e vir para trabalhar na parte da confecção, na parte administrativa do gerenciamento de riscos. Legal. E parti para a área dos seguros, né? Mentira, E não só- saía até hoje. Só tirar uma dúvida Legal. com você nessa parte do PA. Poxa, trabalhar à noite. Muito desafiador. 20 anos atrás, né? Que É, você bem mais comentou. difícil. Tinha um preconceito também. Preconceito, eventuais Mulher, isso, abusos até, né? Gracinhas dos motoristas. Olha, vou e tal. te falar, se teve, passei por cima de tudo isso que eu nem registrei. Boa. Nem registrei. E sempre tive também essa questão de ir pra cima, nunca me deixei. Baixou a Abalada. cabeça. Nunca me abalei por nada. Boa, Aham. Nunca me abalei. boa. E sempre fiz o melhor com tudo que eu tinha à disposição. Legal. Sempre fiz o melhor com as informações, com as ferramentas e com o que eu tinha à minha disposição, Uhum. sabe? É. Com a informação que eu tinha, eu ia lá, fazia o meu melhor, então é muito questão também de você se impor, Uhum. né? Hum, Eles também dependiam de mim para poder entrar carregar, então ali eu era autoridade. Boa. Ou era ali, ou não entrava carregar também. Legal. É Então isso era aí. uma parceria entre os motoristas e eu. Aham. Então era uma cooperação. Boa. E também a própria área, né, de logística também respeitava o meu trabalho. uhum. E eu sempre mostrava a eles o porquê sim e o porquê não. Uhum. Então, era tudo muito embasado Legal. que eu fazia, Boa. né? Então, Esse salto para seguradora, você você saiu da Dutch direto para uma seguradora, é isso? sim, Foi a Royal para primeiro? não? Royal, Bom. para Royal Sun Alliance. Como é que Como foi que isso? foi essa transição, né? Porque como eu comecei me tornei analista de riscos e Uhum. por coincidência, né, se pode ser assim dizer, Uhum. eu comecei a cuidar da maior parte das contas de eletroeletrônico da Royal Sun Coisa Alliance, fácil, né? Você começou com coisa boa. Você estava na gerenciadora. Como dentro da gerenciadora eu cuidava dos eletroeletrônicos. Aham. E aí, quando surgiu a oportunidade para trabalhar dentro da seguradora, na época, o Márcio Santos e o Adriano, Um abraço, hein, Márcio? um abraço para eles, me chamaram, né? E depois eu fiz a entrevista com o Adailton também. Legal. Me chamaram para fazer uma entrevista, né? Falou assim, olha, já que você cuida dos nossos clientes, você não quer vir cuidar dos nossos clientes agora na visão de seguradora? E foi aí que eu conheci o Valdo, que hoje é o meu diretor. Trabalhei com também. o Valdo era gestor também na Royal. Legal. Conheci o Guiral, trabalhava na Royal Sun Alliance. Aham. Tabata, o Caramba, Varni. bastante gente. Boa. Muita gente, todo mundo que hoje está entre Sompo e Tóquio Marine,
era todo o pessoal da Royal Sun Alliance. Legal. Legal, É. legal. Boa, E foi assim que eu entrei no ramo de seguros, literalmente, né? boa. Boa. E você, Fabião? Bom, eu como grande parte aí do mercado, né, alguns colegas nossos, amigos, eu fui oriundo das Forças Armadas, né, trabalhei 7 anos no Exército Brasileiro, como oficial do Exército. E aí quando eu saí, eu me mudei para Santa Catarina, né, tentar abrir um negócio lá em Santa Catarina. E aí não deu certo, eu volto para me apresentar para o quartel, aí tinha uma pessoa lá que queria me entrevistar, tinha um recado lá para mim, na época o RP, né, Relações Públicas do Exército, tinha uma área lá. Olha, tem um contato aqui, tem um tenente que quer te entrevistar. Falei, me entrevistar? Falei, é uma empresa de gerenciamento de risco. Mas Eu só nunca tinha ouvido uma falar dúvida. nisso. Você já tinha dado baixa quando Já tinha. você vai para Santa Catarina? Sim, E por que você teve 7 voltou para anos. se apresentar no Porque Exército? depois que você dá baixa, você tem 5 anos consecutivos ainda, você tem que se apresentar numa Ah, unidade entendi. mais próxima da sua residência. Tá bom. Então, no meu primeiro ano, eu me apresentei no quartel lá em Santa Catarina. Uhum. Quando eu voltei para São Paulo, no período de apresentação, e para o quartel que eu servi aqui em Osasco e tal. E aí tinha esse recado lá da RP. Eu tinha servido com o tenente, que era o Relações Públicas. Ele falou, ó, tem um recado aqui. Aí eu fui ver NGV, né? Foi a empresa que eu então entrei, fazer entrevista Eu lá. nunca tinha ouvido falar o que Não, que era porque eu vou lá, isso. gerenciamento de risco, monitoramento de veículo. Eu me lembro quando eu cheguei eu fui designado para um posto, né? Eu fui contratado para ser coordenador de um PA, também de um posto avançado lá em Barueri, dentro de uma transportadora que tinha uma central terceirizada da gerenciadora. E eu fui coordenar esse posto. E aí eu me lembro que o Totrac estavam começando a ser, ele só utilizava a Totrac lá, né? 100% dos veículos. Começando a ser o Q-Trax, não sei se o pessoal lembra, então, que ainda no MS-DOS, no finalzinho, Nossa. essa mudança, treinamento com motorista. Eu mesmo fazendo vários treinamentos no Autotrack de Osasco, até entender o que era aquilo, fazendo prova, né, um monte de treinamentos ali para entender o que era aquela ferramenta. Né? Era uma coisa muito nova ainda para o mercado, para os transportadores. O transportador que eu trabalhava, para vocês terem uma ideia, foi o primeiro a adquirir Autotrack em 100% da frota. Ele não foi o pioneiro, mas foi o primeiro que colocou em toda a frota. Era um equipamento super caro, né? Era um equipamento bem robusto para a época, uma coisa totalmente diferenciada e tal. E foi aí que eu entrei, fui trabalhando na gerenciadora de cara já como coordenador de um posto avançado. E aí passei por outras GS. Tem uma história também, acho que eu já contei isso para a Miriam, mas quando a Miriam estava saindo da Dutch, eu estava entrando no lugar dela para assumir uma conta mesmo? específica Nossa, dela. coincidência. Trabalhamos num Bem pouquinho. O mercado é curto pequeno de GR, período. de É. iniciadora Você também. lembrava disso, Minão? Lembro, É. lembro. Mas aí teve uma situação engraçada, porque assim, no primeiro dia era uma reunião que ela ia me apresentar. Esse cliente já tinha sido meu em outra GR, Tá bom. voltou para a gerenciadora e o cliente me indicou. O pessoal sabendo que a Miriam ia sair, ó, eu quero que essa pessoa seja contratada para continuar, né, cuidando da minha conta. Uhum. Aí me Fábio, ó, a reunião 10 horas da manhã, segunda-feira. Bom, você já conhece todo mundo, pô, mas eu quero passar o bastão lá, né? Uhum. Vou te apresentar formalmente e tal. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa ali na Chácara Santo Antônio com a minha atual esposa, né? Primeira casa que a gente morou. E no domingo a gente saiu e minha chave da casa, eu acordei um pouco mais tarde, porque o cliente era perto de casa, não tinha para acordar tão cedo, minha esposa saiu cedo e levou a minha chave dentro da bolsa. E eu morava numa sobreloja, né? A família da minha esposa tem preso. A família da minha esposa tem uma padaria e a gente morava em cima dessa padaria, numa sobreloja. Tinha uma varanda assim, em volta da casa, eu ficava desesperado, gritando na rua. Com os vizinhos. Gritando o quê? Alguém me salva, alguém me O pessoal da tira. padaria, meu, tem uma escada aí, pelo amor de Deus, põe uma escada aqui. Eu ia pular, ia fazer alguma coisa. E eu tudo arrumadinho, pronto, e o relógio contando as horas. Foi quando eu vi que não tinha chance, pedi pra ir até a casa do meu sogro, que era próximo, consegui uma pessoa na rua. Se entrevistar através do muro. Não, aí quando veio a empregada da casa, a senhora que trabalhava lá, falou, olha, pesquisei aqui, ele também não tem a chave da sua casa aí não tem cópia, não tem nada. Aí foi quando eu vi que não tinha chance, falei, bom, liguei pra Miriam, tô preso, não vou. Jura? O pessoal mesmo? me conhece, passo o bastão aí, não tinha reunião online naquela época, né? Não tinha como fazer. E então, assim, já cheguei no cliente daquele jeito, né? Primeiro dia preso dentro do apartamento, dentro da casa, né? Boa, boa. Histórias aí de muito tempo. São 23 anos já isso, né? Doideira. Bastante história aí. E você já tá em seguros há quanto tempo, Fabião? Seguro, graças a você, 12 anos. E como que foi essa transição de seguradora para corretora?
Tá sendo muito interessante. Eu tô gostando muito de ter essa visão. Era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu trabalhei já em GR que tinha uma parte de corretagem, né? Mas nunca atuei. Mas olhava, né? Acompanhava ali muitas contas que o GR atuavam, que também eram clientes da corretora. Então você tinha... comecei a ter aquele contato mais próximo ali com a visão do corretor, entendendo as dores do segurado, fazendo as tratativas, criando um PGR do nada, em muitas vezes das contas, sendo realmente um consultor direto ali do segurado. Então isso sempre me atraiu bastante, né? Porque gerenciadora, por mais que ela construa também, mas ela meio que já recebe a demanda pronta, seja da seguradora, ou do próprio corretor, ou do próprio cliente, e faz a coisa, né? Executa ali o trabalho. O corretor, eu vejo que ele tem essa oportunidade de realmente ser o consultor direto ali, de construir junto com o segurado, coisas novas, mudar, transformar, né, o mindset ali do segurado. Lógico, quando há oportunidade, né, quando o segurado se dispõe a isso também, procura a nossa ajuda. E aí, junto com a parceria das seguradoras, eu acho que esse sempre foi para mim, os cases, seja na gerenciadora, na seguradora, por onde eu passei, os cases que realmente davam certo é quando estava todo mundo na mesa. Cliente, a corretora, seguradora, gerenciadora. Quando você toma decisões de separado muitas vezes, pode até dar certo, não estou dizendo que não dê certo, já vi também acontecer de dar muito certo. Mas os cases mesmo, quando funciona, é que está todo mundo na mesma mesa. É mais difícil de discute, implantar, né? Quando é imposição, você não tem como fala, o engajamento, né? Eu falo que quando as ações são colegiadas, quando Exatamente. todo mundo está na mesa tomando a decisão, ninguém pode dizer que não sabia. Exatamente. Boa. Né? As ações colegiadas são as melhores. Quando todo mundo, né? É isso que eu vejo, assim, essa é a grande oportunidade que a gente tem, sabe? De estar próximo, segurado, entendendo. E a recepção? Porque assim, seguradora a gente não acaba vendo direto o segurado. Ok. O consultor de gerenciamento de risco através da área de corretagem, ele também faz um papel de não só de consultoria, mas sim de venda também, porque talvez precise... Sim. Cara, você precisa fazer isso porque vai te trazer mais segurança. Eu estou imaginando. Claro. A seguradora vai olhar com outros olhos o seu risco, provavelmente você tem algum tipo de saving. E é mais difícil ouvir do segurado... Como que é isso? Discutir com o segurado que com seguradora? Então, é uma das grandes diferenças realmente. Hoje eu participo de reuniões, por exemplo, comerciais que eu não participava em seguradora muitas vezes. Raramente eu participava, né, LGR. Mas na corretora você participa diretamente, desde a cotação, sabe, da busca ali, quando o account traz a conta ali, o cara de vendas vem, olha, tem um potencial aqui, o que vocês acham? Vamos costurar junto. Então a gente já começa dali. O que ele tem? Eu quero visitar. Vamos lá na visita, vamos entender. Faz reuniões então, com os principais executivos, entende a parte da logística, entende inclusive também, que é uma coisa muito interessante também, né? Quando você está falando, por exemplo, um embarcador, vamos dar um exemplo de um embarcador. Muitas vezes, quem está negociando a pólice seguro ali é o cara do financeiro, o cara do seguro, geralmente está abaixo de um CFO. Não manja muito. Não manja muito, ele está ali vendo, né, as questões do seguro em si, das condições de seguro, tal, questão de taxa, etc e tal. O GR, eu acho que o grande ponto diferencial é trazer, desde esse início aí também, as demandas da logística. Quem vai comprar realmente o serviço de gerenciamento de risco? Quem é o cara da logística? Quem é o cara do transporte? Não adianta deixar esse cara fora das negociações. Então, trazer a importância do que está sendo negociado ali. Muitas vezes, quando o segurado está perguntando da taxa, a gente quer saber também quem é a gerenciadora que vai executar aquele serviço. Que tipo de serviço, que busca de serviço ele está querendo e por quê? Quem vai fazer isso? Quem vai executar aquele serviço? Qual o nível de serviço que ele procura? Ou ele só está procurando realmente, muitas vezes, a questão financeira, o que é importante, lógico, mas se ele só está procurando aquele balanceamento, aquele equilíbrio financeiro, ele está procurando de fato resolver o problema. Porque, geralmente quem vai trazer essa demanda do problema, eu preciso disso, é a logística, é a parte de transporte. Então, a gente tenta, então, colocar isso até para a nossa área de vendas. Olha, preciso conectar o pessoal da logística também. Ele não participou dessa primeira reunião, mas seria importante eu entender, ouvir dele, quais são as demandas, quais são os principais problemas aí, quais são os gaps que ele possui, que a gente pode montar alguma proposta baseada nisso. Ele tem que ouvir o que a gente tem a ofertar para ele, para ir para o mercado em cima dessas necessidades dele. Né? Talvez tenha aderência. Um monte de coisa que não tem aderência. Exatamente. A gente vê muito isso também.
Ela falou, mas eu tenho isso, isso, isso. Pô, mas o seu risco não te demandaria isso. Por que você tem isso? Ah, porque num passado, que foi negociado assim, não fui eu que negociei. Enfim, isso tá aqui. A gente teve, logicamente, sem citar nomes, reuniões que a gente descobriu que o segurado pagava um serviço que há anos não precisava pagar. Mas estava lá. Tá pagando Mas por que você paga? telemonitoramento. Eu precisava, Porque tá tá aqui. aí. Amy, tá pagando telemonitoramento, né? Mas você vê, falta isso, né? E pra você, o que você acha que, sim, na cadeira de seguradora, né, dessa posição consultiva ali, né, que a Sim. seguradora tem, que são os principais desafios, né? E como você acha que a gente, enquanto seguradora, consegue contribuir pro mercado, assim? Olha, Rafa, nós como seguradora a gente consegue contribuir bastante. Por quê? O papel da seguradora, principalmente do gerenciamento de riscos, né? Porque nós não temos aquela visão do subscritor em si. Nós, quanto gerenciamento de riscos, é o serviço em si. É olhar a operação, é reduzir os problemas que o cliente tem, é realmente olhar, reduzir a dor do cliente em si. É querer que ele realmente entregue a mercadoria, que ele cumpra a SLA dele, que ele entregue a mercadoria dele nas condições que ele negociou, né? Por quê? Porque a gente não olha a policy, o gerenciamento de riscos ele não tem esse viés. O gerenciamento de riscos ele tem o viés de entregar o produto íntegro e ajudar o cliente a olhar os fornecedores e identificar estes fornecedores conseguem ou não entregar o seu produto de forma íntegra. Uhum. Consegue ou não? E com essa questão de OEA, hoje os embarcadores estão muito preocupados com isso, Perfeito. né? Porque eles precisam também avaliar os fornecedores deles. Então, até essa questão da OEA nos ajudou quanto gestores de risco. Porque os embarcadores agora eles estão preocupados em olhar os fornecedores. Nos ajudou quanto gestão de risco. Uhum. Muito bem. Os embarcadores que não têm essa função, né? Não tem essa questão da OEA. Então, nós, como gestores de risco, nós realmente vamos a fundo, na raiz do problema. Então, nós queremos olhar como que é o inbound, como que a matéria-prima chega, como que é o processo dele enquanto gestão da matéria-prima, produção, trânsito entre máquinas e os funcionários, até o produto dele chegar no cliente final. Gerenciamento de riscos não é o motorista carga rodovia. Existe muita coisa por Muita. trás e antes, né? Todo mundo só fala em gerenciamento de riscos como se fosse o motorista, mercadoria, rodovia. E não é só isso. Gerenciamento de riscos é todo planejamento. Então, eu falo para os meus corretores que às vezes não tem uma área de gerenciamento de riscos. O nosso segurado, né? Ah, olha, ele quer um aumento de LMG. Eu falo para ele, então, meu amigo, você quer, o nosso cliente quer um aumento de LMG porque agora ele vai transportar tantos milhões. Ok, mas como é que ele se preparou para isso? Porque nós, como seguradora, nós queremos dar, porque é importante para nós, significa que ele vai transportar mais, economia gerando, né? Para nós é melhor, porque vai aumentar a IS dele, arrecadar mais prêmios. Perfeito! Então, para nós é importante que ele arrecade mais, mas como é que ele se preparou olhando riscos? Em que condições serão aqueles... Mas, Se assim, ele não se preparou em questão de riscos, qual é a alternativa que eu tenho? Escolta. vai pelo mais... Eu vou agravar e talvez eu inviabilize o limite que eu vou dar. É isso aí. Então, o gerenciamento de riscos precisa acompanhar até a previsão de vendas dele. Então, tá vendo? Gerenciamento de riscos não é motorista, caminhão, estrada. Mas assim, Miriam, qual que é a principal dificuldade, assim? Porque, assim, é difícil você obter a informação numa conta prospecção, pelo menos. Quando tá dentro de casa há alguns anos, a gente já conhece, já deve ter visitado, inspecionado algumas coisas, mas eu acho que o difícil envolve também a questão da própria corretagem, do próprio segurado também abrir as portas, né? Você vê isso com muita
dificuldade? Hoje é difícil entrar a fundo, entender o começo de tudo do São risco? desafios diferentes, né? São desafios e momentos diferentes. Nós temos esses desafios até em contas dentro de casa, nós temos. Uhum. Porque às vezes o próprio corretor, e às vezes corretor com áreas de gerenciamento de riscos também não entende dessa forma. Uhum. Não entende. Colegas meus de mercado não entendem gerenciamento de riscos ao fundo. Entende, às vezes, gerenciamento de riscos de transporte apenas como treinamento, rastreamento, isca, escolta. Não entende gerenciamento de risco como fluxo de informação, quem são as pessoas que eu estou selecionando. Não percebe que, às vezes, o nosso embarcador está jogando uma informação de transporte num pool lá, num grupo de WhatsApp com um monte de transportadores lá. É. Então, assim, tem várias questões que é também considerado gerenciamento de riscos que não é avaliado. Uhum. Então, tudo bem. Então, você tem vários desafios também para clientes que já estão dentro de casa. Para clientes novos, primeiro você tem que trabalhar com a informação que você tem. Por quê? Às vezes você tem corretores que também é novo na operação, Uhum. né? E ele também não conhece a conta. E aí ele vai pelo princípio número 1 do seguro, que é a boa-fé. O segurado está passando para o corretor a informação, e o corretor está passando para a seguradora a informação que ele recebeu. Uhum. E se o corretor também não conhece a conta, quando chega para a área de gerenciamento de riscos, para a área de subscrição, nós vamos trabalhar com a informação que tem. Uhum. E se ela tá neste errada? momento, eu não tenho muita bom, margem. Eu não tenho muita margem. Eu vou ter que fazer a minha análise de risco de acordo com outros preceitos de gerenciamento de riscos, de acordo com a minha experiência que eu tenho dentro de casa, de acordo com o que eu conheço, às vezes, de transportadores, de acordo com o que eu conheço Do daquele segmento. segmento. Exatamente. Da rota. Uhum. Então, entra outros conceitos de gerenciamento de riscos, porque aquele segurado em específico eu não conheço. Né? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? Então, eu acho que o papel do gestor de risco na corretora, na seguradora, é realmente conseguir conectar essas áreas que não se falam, buscar esse tipo de informação. Não é fácil. Eu na corretora mesmo, tá mais próximo do cliente, mas muitas vezes é isso, a própria informação que chega para a gente realmente não é aquela mais completa, né? Então a gente precisa buscar, por isso que eu falo, vamos falar com o gestor da logística, vamos entender com ele e tal, quais informações, às vezes vem só a sinistralidade, às vezes vem a sinistralidade de uma forma, não estou falando que ele coloca informações somente aquilo que importa para ele, mas assim, muitas vezes informações seriam importantes. Por exemplo, não, mas esse sinistro aqui não foi pago por conta disso. Não, mas houve o sinistro, eu preciso saber se teve o sinistro ou não. Quero saber do histórico do sinistro, seja ele indenizado. franquia, pagou, né? não. Às Ele vezes teve está risco. dentro da teve na franquia. Mas ele teve Mas teve o sinistro. Eu preciso teve entender evento. o seu risco para justamente criar uma condição favorável a você, né? Resolver de fato o seu problema. Então, muitas vezes, a visão dentro do próprio segurado é um pouco diferente lá dentro. Um tem uma visão sobre isso, outro tem uma visão sobre aquilo, Uhum. e às vezes não estão conectados. Então, o papel principal ali do GR, corretor, é tentar conectar, trazer, buscar essas informações para justamente chegar na seguradora e dividir isso. Ó, o risco dele funciona assim, ele tem esse problema, ele tem essas questões. E é realmente o que a mim falou, é olhar a cadeia. Até hoje eu vejo, a gente fala com os segurados, até dentro mesmo de parceiros, quando a gente está conversando, mas o GR é só monitoramento de cadastro, né? Ele tem ou não tem? Não, o GR não é só isso. Eu conheço contas que nem tem isso no GR e funcionam muito bem. É procedimento. É procedimento, são processos lá dentro da cadeia, já do começo. São vários outros níveis de assessments que são feitos. A gente mesmo tem vários serviços sobre isso lá na companhia que a gente oferta, justamente para olhar a cadeia como um todo. Às vezes o problema é lá na cadeia, não é ali na ponta da saída do transporte. Se já saiu errado, mas a informação que tá vazando antes muito de... Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que vocês enxergam o cenário de gerenciamento de risco dentro de um todo, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? E aí depois eu vou trazer essa mesma pergunta pra gente também, enquanto mercado segurador, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo nas minhas discussões com gerenciadoras, etc. Pô,
muda teu nome, pô. Muda pra gerenciadora de roubo. Não vamos falar de gerenciamento de risco, e gerenciamento de risco envolve muito mais coisa do que só tratar o roubo, né? Você comentou, às vezes o sinistro está dentro da franquia, verdade. Às vezes o sinistro está abaixo do valor de rastreamento, a gerenciadora fala o que pra gente? Isso aí eu não sei, tá comigo. não tô monitorando, não tá. Aí eu sempre, não tá com você não fez o cadastro? Então tá com você também. Às vezes o cara tem um gerente de conta, o cliente contrata um gerente de conta. Pô, não tá com você não tem gerente de conta para analisar esse sinistro? Não importa se não estava rastreado ou não. Exato. Teu papel tá ali sendo consultivo porque ele contratou o serviço de gerente de conta, né? E por aí vai. Sem falar de outros riscos, né? O acidente, a avaria. A conta não tem roubo, tá cheio de acidente. Mas acidente eu não cuido. Amarração de carga. Pô, é o que ele falou, já é só roubo. Quando a gente fala assim, né? Às vezes a gente ouve muito isso na gerenciadora. Isso aqui é sinistro. Só que sinistro aí quando é acidente. Não. Sinistro é tudo, né, tudo. gente? Aí você separa, roubo, acidente, etc. É isso. O que vocês... como vocês enxergam o momento atual dessa gestão mais ampliada? Vamos começar. Fala. Eu comento, né? Existem algumas gerenciadoras de risco que estão mais para central de monitoramento do que gerenciadora de risco, literalmente, né? Quando eu era analista de risco, eu fazia tudo. Eu sabia tudo do cliente e eu discutia até as regras de risco com a própria seguradora. Perfeito. Né? Quem ditava a regra era eu como analista, porque eu representava o cliente ali. Né? Eu sabia. Você conhecia o risco melhor que ninguém. E ninguém. Às vezes eu lembro, deu com o cliente, a seguradora, e o cliente não abria a boca para falar nada. Porque eu conhecia a operação dele muito melhor do que às vezes ele mesmo. Eu falava, não, você entrega tal hora, a sua transportadora é tal, acontece isso. Isso é responsabilidade sua como cliente, não é da seguradora. Né? Hoje não, E aí eu entendo também que até o mercado securitário tem um papel nisso também, porque muitos bons profissionais foram tirados das gerenciadoras e não teve o tempo de reciclar. As próprias gerenciadoras não tiveram o tempo de retreinar e colocar bons profissionais de volta dentro das gerenciadoras de risco. E outro fato também, as gerenciadoras de risco meio que, né? Eu faço o que as seguradoras agora estão determinando. Porque do lado da mesa, quem estava do lado da mesa, que conhecia as regras, está do lado das seguradoras hoje. Então, as gerenciadoras de risco meio que viraram mais operacionais do que inteligência nos negócios, né? Você encontra hoje poucas gerenciadoras que realmente têm inteligência. Inteligência. Muito poucas. Concordo. Acho que eu cito umas 2 ou 3 no máximo. Né? Eu citaria. Então, a maioria virou executoras. E se são executoras, é central de monitoramento, puramente. Muitas gerenciadoras e prestadores de serviços que vão fazer avaliações deveria ter, né? Poxa, você é considerado gerenciadora de riscos? Como é que você não tem uma central de inteligência? Como é que você não tem pessoas qualificadas para analisar sinistro com plano de ação? Perfeito. Como é que você não tem pessoas que tenham conhecimento técnico para discutir com empresas de tecnologia? Por que eu, seguradora, tenho que apontar para as empresas de gerenciadoras de risco e falar por que todas estão tendo alta perda de sinal? Para descobrir que está tendo uma mudança há mais de 5 anos, não está tendo manutenção em antenas de 2G. Mas isso eu tive que, sabe, um bom tempo, né? Começar a perguntar por que você está tendo altas perdas de sinais? Por quê? Então, a inteligência nas gerenciadoras de risco se perdeu. Né? Então, virou executoras. Então, hoje, as seguradoras é que passaram a fazer o papel de questionar. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Por que que não é dessa forma? Por que isso? Por que isso? Por que isso?
né? E até entrando um pouco no assunto, é o papel hoje nosso na FENSEG, do grupo da subcomissão. Uhum. O nosso papel é começar a determinar modos de se trabalhar, guias, procedimentos, que hoje se perdeu também, né? Não existe hoje uma metodologia, um critério mínimo para se trabalhar. E por que você acha que se perdeu isso ao longo do tempo, ô Miriam? O que você Talvez acha? porque cada empresa foi fazendo de um jeito, sabe? Justamente por não ter uma regra, uma diretriz, procedimentos. Não tem. Então, cada empresa foi fazendo de um jeito. Você acha que a demanda logística por entregas mais rápidas, eficientes, fizeram também com que isso se perdesse? Rápido, Pode velocidade. Pode ser. Isso- E cada um foi tentando encontrar a sua forma. Hoje o mundo é tão ansioso, assim, por entrega. Hoje você pega É que você exemplos precisa de... entregar pra ser rápido. Não, eu sei, mas você pega hoje, por exemplo, alguns anos atrás você via alguém entregando no dia seguinte ou no mesmo dia quando você compra o negócio? Sim, sim. Hoje você tem isso. Uhum. Como é que você adapta uma regra de GR, talvez, para um tipo de demanda, né? A questão as coisas foram acontecendo de forma rápida e desordenada. Acho que de algum momento alguém tem que chegar e falar, opa, peraí, Uhum. agora as coisas precisam ter uma ordem, uma sequência, precisa ser rápido sim, mas precisa ter regras e diretrizes, né? Não pode ser de qualquer forma, porque de qualquer forma o mercado não aguenta mais. As seguradoras não aguentam mais. Pode ver o mercado, a forma como está, né? As taxas cada vez menores, os sinistros cada vez só aumentando, gestão de risco, né, cada vez menos, não é verdade? Você vê sublimites cada vez maiores, então precisa ter regras, precisam haver diretrizes, e é isso que, por exemplo, nós dentro da subcomissão estamos trabalhando, né? Para que as empresas tenham padrões mínimos. Porque muitas gerenciadoras de risco têm nos reclamado. Poxa, eu tento fazer um trabalho X, mas eu estou vendo que a minha concorrência não está fazendo isso. Então, eu fico em desvantagem. Isso não só com gerenciadoras, empresas de tecnologia também. Poxa, eu tenho uma trava de baú com esse padrão, mas eu estou vendo que o mercado está fazendo isso. Eu fico menos competitivo. Aí vai lá e... Mas lá na subscrição, eu não olho se a sua trava de baú para fazer essa subscrição é de plástico ou não. Eu pergunto se Não, tem e ou o não. pior, e né, olha lá. Mi, muitas vezes o cara que é bom se iguala ao cara que é ruim pra poder vender, né? Exatamente. Exatamente. Nivela-se por baixo. Por Né? baixo. E é isso mesmo, amigo comentou um negócio importante, a mão de obra não qualificada. A gente realmente, eu mesmo, direto sou procurado por gerenciadores. Pô, Fabião, indica uma pessoa assim, dado nesse perfil, assim. Essa pessoa tem. Tá Mas trabalhando, custa tanto, né? Tá, ou geralmente na seguradora, ou na corretora, ou no embarcador, ou tá numa função, né, mais alta ali numa GR. E eu sempre falo isso para quem me questiona. Eu falo assim, vocês deixaram de formar pessoas. Eu era do tempo que algumas gerenciadoras que eu trabalhei tinha assim programas, como se fossem programas de trainee, mas eram pessoas de dentro, olha, gerente de conta, vem cá, pegava os mais experientes, indicam aí quem vocês acham que tem potencial, seja operador, qualquer nível, PA, supervisor, é assim que a gente começou. É verdade. Então, como? Gerente de conta aqui, ó, pega pelo bracinho, esse cara vai acompanhar você, vai começar a redigir PGR, vai visitar cliente, vai participar de reunião, faz só ata, ele não participa, mas ele ouve, ele entende, ele começa a fazer parte da negociação do dia a dia, vai numa seguradora e conversa lá com o time de GR da seguradora. Então, vai dando, né, cancha pra esse cara, vai dando experiência e tal, e aí vai formando. Ele vai ter problemas, mas é melhor você trazer uma pessoa dali que você está criando, que você realmente está colocando seus E às vezes se a gente já perdeu a primeira linha ali, né? Já perdeu qualidade na primeira linha, o próximo que vai aprender vai ficar pior. Né? Porque não vai ter. Não vai conseguir passar o conhecimento. O conhecimento já é fraco. É verdade. E é isso mesmo. Nós começamos assim. Nós começamos, né, na primeira linha. E fomos ganhando experiência, ouvindo, né? Eu lembro que eu sentava com o Tadeu.
para desenhar um PGR. Tadeu. Sentava lá, a gente escrevia. Como é que era? E os sinistros, os problemas que os transportadores tinham, quais eram as responsabilidades, ia ganhando experiência, ia fazendo. Hoje não tem mais isso, né? Uhum. Não tem. A rotatividade é tão grande. Muito grande. E dentro, né, que nem você comentou, né, Mi? Hoje as gerenciadoras são grandes centrais de monitoramento. Só que ainda dentro da central, da linha de central, muitas vezes eles cobram por um serviço que a informação já está lá. Quando vamos falar de gerenciamento, de gestão de acidente. Vamos criar aqui um programa que se o cara passar de 80 por hora, a gente vai fazer isso, isso e isso aqui. Isso custa tanto. Mas por quê? A informação dos 80 por hora já está lá. Você já consegue gerar estatística e gestão em cima disso. Você já consegue tratar um alerta em cima disso. E pior, muitas vezes esse cara vai estar numa estrada de 60 por hora. Você está controlando 80. Então, assim, o Waze já não dá a velocidade por Trecho, via, né? por trecho, por onde você estiver, não importa onde, em tempo real. Tá lá no Waze, tá lá no Google Maps. Por que não tá isso nos sistemas das tecnologias aí de rastreamento e das próprias gerenciadoras? Isso, não acredito que seja algo tão difícil, né? Aliás, já vi estando na mão de pouquíssimos tem isso já por trecho e tal. Ou seja, resumindo tudo isso, talvez nem a parte operacional não está sendo feita ou está sendo cobrada, sendo que não sei se é justo, entendeu? O que vocês acham disso aí? É verdade. Eu entendo assim, né, Rafa? O principal das gerenciadoras é olhar o roubo, é controlar o roubo, porque as seguradoras também cobram isso delas, né? O mercado todo cobra isso delas. Mas o mercado securitário hoje está sendo tão afetado pelo acidente também. Em algumas companhias seguradoras hoje, o acidente talvez já está num nível talvez até mais alto que o roubo, que está todo mundo olhando para o acidente agora, né? Uhum. Então, as companhias seguradoras já estão começando a pressionar, como pressionava lá atrás para o roubo. E todo o mercado já está com esse mindset para o roubo. Hoje você vai falar para o segurado, olha, você precisa colocar uma isca, você precisa colocar um bloqueador, não sei o quê. O próprio mercado, o corretor, ele tem mais esse mindset, o segurado tem esse mindset. Agora, vai falar sobre gestão de acidente. Não, tem uma resistência ainda, né? Uhum. Então, agora, o mercado está fazendo esse movimento de conscientização. Então, eu acredito que esse mindset também nas gerenciadoras de risco vai mudar. Porque as próprias seguradoras estão começando fortemente a pressionar as gerenciadoras, a falar bastante com os corretores. Olha, precisa fazer. Uhum. Olha, está tendo muito tombamento. As não conformidades. As seguradoras já estão pedindo para as gerenciadoras colocar não conformidades nos comitês, né? Você falou de colocar todo mundo na mesa, né? São os fóruns, os comitês. Então, indicadores de não conformidade de velocidade já é um ponto que está nos comitês. Uhum. Então, as gerenciadoras já estão mudando, já estão trazendo. E ainda tem muita resistência do segurado em adaptar. Mas eu acho que é um movimento que logo, logo vai mudar. Corroborando com isso, em pelo menos 6 reuniões que eu lembro que eu fiz com o segurador no começo, no primeiro semestre desse ano, 6 que eu conversei, a carteira, os acidentes compõem 60% a 70% da sinistralidade. Olha só. Isso foram as seguradoras falando para mim. Não, com certeza o acidente é o meu grande problema. E a gente escuta ainda, infelizmente, meio que cultural, isso eu percebo. Recentemente estava no evento do CIST e ouvi isso. O acidente não tem muito o que fazer. Nossa. Um acidente é um acidente. E a gente ouve isso, né? É uma cultura também que se tem, né? Principalmente quando você vai falar lá no agro, né? Várias questões que a gente sabe. A gente vai tomar muito tempo falando disso. Mas, enfim, não tem como fazer. Existem hoje vários mecanismos, vários produtos aí de gerenciadoras mesmo, de tecnologia, de procedimentos. Realmente eu vejo gerenciadoras
Até comigo lá, fazem comitês, apontam lá o ranqueamento dos motoristas, os principais ofensores, se é por embarcador, é pelo transportador, né? Os tipos de incidentes, o nível de exposição, enfim, etc e tal. Mas o que fazer com aquilo? Qual é a gestão sobre o processo? Falta gestão. Dados tem, informação tem tecnologia para isso. A gente mesmo, né, já até conversei com vocês em outras oportunidades, um produto que a gente tem lá até de avaliação comportamental do motorista, preditivo, olhando, olha, esse motorista tem um nível de exposição, ele tem uma skill mais baixa, ele precisa melhorar isso aqui, ele precisa de um treinamento específico. Então, ferramentas hoje existem no mercado. Aí tem muito disso. É a resistência e tal. Talvez, eu falo talvez, por conta da nova legislação, quando a gente fala da 14599, onde começa, né, se desenhar, né, ainda o produto não está feito, por questões aí que a gente sabe que está demorando muito o posicionamento da SUSEP, mas enfim, talvez quando tiver lá decretado o produto, olha, tem que ter o PGR agora do acidente, né? Os transportadores vão ter realmente que buscar soluções. Então, GRs que não tem esse produto, eu sempre falo, você tem um produto específico para acidente? Ah, tenho ali um... Não, cara, procura realmente, ou entrar em parceria com alguém, seja com uma consultoria, seja com uma escola, como a gente sabe que tem várias escolas aí para treinamento de motoristas profissionais. Às vezes eles falam que tem e acham que controle de velocidade, taxar um limite, é gestão de velocidade, né? Geralmente é isso. Eu falo, não é só isso. Então, vocês vão ser demandados. Procure essas parcerias, e já dá um resultado. Para quem não tem nada, já é mas não é só coisa, isso. Mas não é só isso, é isso. Mas você mede, tá, o que fazer com isso? Estou Precisa medindo. ajustar depois, Mas né, exatamente, também. e fazer gestão Evoluir. sobre o processo. Não, super válido. Não ou sim? Não, enfim. A questão da lei e a obrigatoriedade do GR, agora na RCT, que é a questão, eu acho que é muito, E eu só muito quero, válido. desculpa só completar, eu só quero dizer que assim, infelizmente é porque vai ser obrigatório, entendeu? Infelizmente, você vai ser obrigatória. Mas aí eu queria pensar essa questão e até vincular com a FENSEG. A FENSEG já está pensando em desenvolver alguma coisa para isso? Sim. Sei lá, como é que a gente volta àquela negócio antigo de que, para todo GR, pro roubo, agora assim, como que a gente volta isso para colocar isso na RCT, entendeu? Tudo é uma conscientização, não tem jeito, né? São movimentos que você precisa fazer. Então, dentro da subcomissão, nós já temos um grupo para começar a trabalhar a questão do acidente. Então, começar a trabalhar empresas que são peritos, que trabalham com essa questão do acidentes. Quais são as rodovias que têm problema mesmo de construção, de engenharia, e como é que você orienta os motoristas que naquele trecho você tem que ter uma orientação diferente. Porque hoje não é assim... Você colocar uma regra na pólice? Vamos descer? Ainda não dá, ainda não está nesse movimento, mas é o que eu falo, são as mudanças. Mas antes de vir a regra, você tem uma série de conscientizações a serem feitas, você tem uma construção a ser feita. Tem caminhos. Então, você começa com as orientações. Então, por exemplo, nós temos um integrante dentro do nosso grupo que já baixou lá uma base da Polícia Rodoviária Federal que nós vamos pedir para todas as gerenciadoras cadastrarem isso, para pelo menos gerar alertas automáticos para todos. Isso aí não tem que ser pago. Nenhum segurado precisa pagar para receber um alerta automático. Por que precisa ser pago? Aquilo que você comentou. Já tá lá. A informação tá lá, é pública. Por que todos os segurados não podem receber? O motorista tá naquele raio, por que ele não pode receber um alerta? Esse alerta do quê? Tipo de acidente? De acidentes. Você tá entrando numa área que tem alto índice de acidente, cuidado. O Waze tem isso, e a gente presta atenção, né? Não Carro parado na pista. Você olha assim... Você já maneira. Já fica... Então... esses tipos de serviço tem que ser para todos, gratuito. Por que não é possível as gerenciadoras fazerem? Essas questões, quando a gente pega, por exemplo, de perito que olha dinâmica, veículos, né? Você tem, por exemplo, acidentes com um caminhão a 20, 30 por hora tombando. Então, às vezes, não é nem questão da velocidade em si. É produto a ser transportado. Então, tudo isso são orientações. Por que não pode ser divulgado, orientado, de uma forma gratuita também? Né? Erro de engenharia de construção. Isso aqui tem que ser informado para o motorista. Cuidado, você está entrando numa área que tem erro de engenharia. Você tem possibilidade de tombar.
Poxa, você já não diminuiria a velocidade? Exato. É que eu acho que... E até virar regra, porque também tem um momento que se não virar regra, É o que não o Fábio falou. não vira. Infelizmente, a lei, ela entrou obrigatoriedade porque botaram uma lei. Acho que, Sim. assim, as coisas só funcionaram a partir do momento que foram pro papel Sim. e lei. De repente, as coisas vão funcionar depois que todo mundo, asegurador, falar, cara, é isso. Agora vai ter que fazer. Eu até agora, como eu falei, não vi nenhum sinistro lá na corretora, sinistro de acidente, que alguma seguradora exigiu. Cadê o PGR dessa operação? Realmente Ainda não tem. tem. Não tem. Isso que a mim falou é super importante, né? Você tem vários dados, você tem informação, tem vários processos mapeados já, rotogramas falados, você tem um monte de coisa e realmente não se usa. Não se usa. E se tem, não se configura, não se usa corretamente. Eu fico indignado muitas vezes. As ferramentas estão aí, às vezes a gerenciadora já fez isso, já tem o levantamento, mas por que não faz? Qual foi a tomada de decisão de alguém aqui dentro que falou, não vamos usar? Não entendo, não consigo entender. Entendeu? Então, assim, ferramentas tem. E é muito disso, né? Aí seja o corretor, ou seja principalmente a seguradora, na hora da cobrança ali, de olhar isso. E no pior cenário, né? Quando tem o sinistro. Pô, mas isso aqui, por que não tem? Então vamos começar a implementar. Mas já tinha. Tava tudo já... Tudo tinha sido notificado. Você tem dados, você tem informação, você tem histórico. Precisa, no momento do sinistro, alguém chegar e apontar, olha, faça isso dessa forma. É bem complicado aí, né? A gente tem esse problema ainda. Até pegando esse gancho de vocês, né? Que, poxa... E aí eu vou abrir espaço para você, Fabião, especialmente, criticar um pouco a gente, seguradora também. Você traiu, né, o movimento. Por que eu tô dizendo isso? Porque, bom, o Japa acompanhou todos os episódios até hoje e eu sempre critico muito a gente também, né? Eu acho que nós fornecemos poucas informações para o mercado, a gente tem pouco sistema para gerar estatísticas, para gerar, enfim, informação de qualidade. A gente hoje foca também, talvez um pouco, e vocês já disseram isso e eu concordo, da gerenciadora está muito focado só no roubo. É porque a gente só cobrou isso. Acho que o mercado de seguro tem um papel importante de fomentar os serviços de maneira geral. Outro ponto, a gente sempre fala, né? Pô, o gerenciamento de risco no Brasil, ele é muito avançado de qualquer país. Aí, do mesmo jeito que eu falei das gerenciadoras, eu vou falar das seguradoras agora. O gerenciamento de risco de roubo é muito avançado do que os outros países. Se a gente vai para os riscos portuários, se a gente vai para riscos de elevação e movimentação de carga, aí a gente está muito atrás dos outros países. Então, a gente tem que ampliar um pouco e definir o que a gente é bom, o que a gente precisa melhorar para poder melhorar, né? O que você hoje está enxergando na cadeira de corretor, ô Fábio? E até o que são os principais pontos de melhoria e os principais diferenciais que você enxerga naquela seguradora que está fazendo um trabalho diferente e etc. Não precisa citar nomes, mas claro. Trabalhos, né? Não, a gente tem visto, sim, algumas parcerias lá mesmo que a gente tem observado. É fundamental quando a seguradora realmente entende aquele risco junto com a gente, entende as necessidades e que alguns serviços precisam ser agregados naquela operação. Precisam ser ofertados para o segurado, precisam ser implementados e tal. E muitas vezes, até a Mi comentou aqui um pouquinho antes da nossa conversa, que realmente alguns serviços são ofertados e que a seguradora às vezes precisa realmente investir ali no segurado, né? Dado ao tamanho do risco, do que já foi analisado, do que a gente propõe realmente de solução. Então, acho que o diferencial da corretora é realmente também ter parcerias, ofertar isso, enxergar o risco, entregar isso para as seguradoras que têm essa visão também diferenciada, entender e falar, vou aportar aqui. Aqui para mim faz sentido, isso aqui de fato funciona. Eu já tenho isso em outra operação, eu já tenho isso em outro cliente, realmente isso funcionou. Então falta um pouquinho dessa visão. Muitas vezes eu ouço também, aí é o que você falou da crítica, quando a gente chega nesse nível seguro, isso não é meu papel, eu não tenho que fazer isso. Isso aí é o segurado que tem que buscar. Ok, de fato seria, mas muitas vezes a gente está ofertando o serviço para ser um diferencial. Porque muitas vezes se partir do segurado realmente, do cliente, muitas vezes não vai acontecer. Então, essa visão um pouco além de realmente de ter esse incentivo, muitas vezes, financiar algum diferencial para o segurado é muito importante.
Tá? E a gente tem essa sinergia. Quem são? É o que me falou. O trabalho da FENSEG de olhar esses fornecedores e conhecer também, e a gente também conhecer fornecedores que entregam realmente serviços diferenciados. Não é a corretora que vai executar o serviço, mas dentro da nossa análise a gente ofertar juntos e entregar um trabalho diferenciado do segurado. Muitas ainda são existentes, muitas ainda querem, de fato, não, a minha regra é essa, impõe lá a regra e fala, ó, segue aí, daqui eu não faço mais nada, não enxergo dessa forma, não tenho espaço, às vezes pode ser que não seja uma questão financeira realmente, tem que ser negociada de uma forma melhor. Aí é um trabalho lá da subscrição, mas do ponto de vista de R, a gente sente uma certa resistência. Então, algumas seguradoras hoje têm olhado diferente, têm até precificado diferente, quando enxerga realmente também como um benefício aquela implementação de um GR diferenciado. Isso é muito interessante também. É que eu acho que o mercado segurador hoje, não sei, minha opinião, ela... Óbvio que o Rafa até comentou, a própria Miriam, a questão de fomentar também, é um papel nosso de plantar, mas eu acho que ela não inova muito em termos... Minha visão, talvez como subscritor, não de GR, subscritor, não inova em termos de... A última inovação qual que foi de GR? Isca, sei lá, dobrizador? Não, tem muita coisa nova aí. Mas você não vê, você pega a PGR de Apolis. Até agora sensor de... Agora, os próprios sensores de temperatura para colaborar com o roubo, né? Estão sendo implementados? Agora o basculador, né? Também para evitar que que o próprio motorista mexa, né, no rastreador, no imobilizador. As próprias blindagens evoluíram muito. Mas projeto de isca com sensor de temperatura, por exemplo, que vai alertar uma central, por exemplo, problema da cavitamia. E aí você recebe um alerta e você cria alguns protocolos de segurança para avisar o motorista. O motorista para, identifica. Já tivemos casos que nesse processo o motorista... Porque geralmente o motorista, quando vai saber do incêndio, porque ele a carreta dele já acabou. Alguém está avisando ele lá na rua. Passando na rodovia, está avisando para ele, tá pegando fogo. Quando vê, já era. Então, imagine um processo que você coloca iscas lá no caminhão, com sensor de temperatura, você cria os protocolos, as configurações corretas, ele gera um alerta em determinado temperatura e você cria um protocolo. O motorista encosta, tira, tá vendo fumaça, tira aquele fardo, então ele é treinado, ele é orientado, tira aquele fardo, tá com a fumaça e tal. Já conseguimos evitar um incêndio completo. Até seria... abre a lona. Não, mas isso é caso a caso, né? Hoje não tem eu quero dizer são tudo no GR caso a caso. Não. Coisas bem específicas, né? Não, mas, por exemplo, eu não comparo com... Desculpa, eu leigo como GR, tá? Você pega no roubo lá, rastreamento, vira um negócio meio que obrigatório. Virou commodity. Virou commodity. Okay. Exato. Isso não é esse negócio de sensor hoje. Hoje você não consegue, numa operação de algodão, exigir 100%. Nem todo mundo pratica isso. Exatamente. Sim, é verdade. São coisas... minha dúvida é assim... Acho que tem 2 operações fazendo isso hoje no Brasil. Mas aí porque foi identificado... Você sabe quem que criou isso daí? Quem criou? O próprio segurado. Exatamente. O próprio segurado gerou... Você fala, gênio. Não, você vê que eu tô falando assim, dele, o olhar dele é diferenciado. O GR não é só a seguradora, a gerenciadora de risco. Mas a fomentação, eu acho que é um segurado diferente, comprometido, preocupado, que ele criou a solução. Por muitos anos, ele não obteve de apoio nem da corretora, enfim, nem de seguradora. Seguradoras, foi o que ele citou pra gente. Então, e apostaram nisso, falaram, não vou colocar. Entendeu? E ele fazia por conta. Hoje ele criou regra, hoje a seguradora entendeu, ele aprendeu. Tem hoje todo um trabalho também, que a seguradora investiu também no sentido de criar uma forma de organizar isso como PGR dentro da regra dele. Então foi criado toda uma... Encontrou parceiros, né, para ajudar São parceiros nisso. Inclusive eu investimento. Isso. Porque nem tudo tem que ser regra. Aliás, eu acho nas minhas experiências, os melhores segurados é aqueles que faziam coisas além da regra. É isso aí. Porque ele tá preocupado com realmente... O risco porque dele. Ele começou a acreditar no GR. Aí ele faz coisas que ele acha que tem que ser feitas. Sim, porque ele tá preocupado. Ele olha para o risco dele, não para o GR da pólice. O GR vai ali como um balizador, no mínimo, né? E vai muito além daquilo, né?
Né, Mi? E você, Mi, o que você acha disso tudo aí que eu falei, dessa autocrítica que a gente às vezes tem que fazer? Eu acho que as próprias seguradoras, né, como o mercado financeiro, ele é mais conservador por si só, não é Tem verdade? razão. Porque o setor financeiro, ele é muito reservado, Uhum. né? O setor financeiro não com dinheiro não permite você brincar muito, Sim. né? Até mesmo porque as próprias seguradoras têm um peso enorme na economia. Imagina uma seguradora quebrar. Desestabiliza toda um país, né? Então, as seguradoras, elas precisam dar um passo muito bem pensado, muito... Então, até por isso, acho que... E mesmo assim, acho que ao longo dos anos, o mercado das seguradoras, ela vem inovando até, né? Se você olhar ao longo dos anos, até que ela vem evoluindo bastante. E o nosso mercado, então, de gerenciamento de riscos nem se fala, né? O mercado de tecnologias, nossa, vem contribuindo bastante para nós, como gestores de risco. A questão, o nosso desafio é como é que a gente consegue sempre estar à frente dos meliantes, né? Porque eles sim, eles são rápidos, eles conseguem encontrar brechas, eles conseguem encontrar vulnerabilidades o tempo todo. Então, como é que você consegue administrar as resistências, às vezes, dos segurados? Porque é isso mesmo. O risco que está ali na apólice, ele é o mínimo. Ele é o mínimo, né? Para assegurar, dar uma tranquilidade financeira para o cliente. Ponto. Se o bandido realmente quiser levar, ele vai levar. Né? É isso que a gente precisa ter em mente. A questão é, quando levar, o que deu errado e ser rápido na atuação. O problema é que a gente não tem isso. Nós temos uma barreira grande, que é o corretor. Às vezes o corretor não entende, o corretor tem receio de falar com o segurado. Quantos corretores nós não temos isso? Ele tem resistência de falar com o segurado. Ele acha que vai incomodar o segurado. Pode perder a conta. Pode perder a conta e não é isso, né? Gerenciamento de riscos não é... Tem que tirar esse mindset que gerenciamento de riscos vai travar a operação. Gerenciamento de riscos não vai... para negar sinistro. Não, Tem esse estereótipo, Eu aprendi né, o seguinte, GR só serve pra travar um negócio. Beijo, Thiaguinho. Você é louco, cara. Imagina se a gente tivesse... Não é isso. O gerenciamento de riscos Tem um peso muito o grande até para contrário. fechar negócio hoje em dia. Eu É. vejo muito isso. Muitos negócios são fechados por conta do GR, bem direcionado, bem equalizado, que é vantagem para o segurado, que a seguradora entende realmente que vai funcionar. Ele tem sido um grande balizador. Na seguradora que eu trabalhei, por exemplo, foi feito um trabalho, durante a pandemia, um levantamento muito legal, eram 3 companhias, né? Sabe, vocês foram ourindos lá também. E pegaram o histórico dos principais sinistros que tinham ido sob júdice, né? Foram discutidos na justiça e entenderam lá que acho que 70%, acho que esse era o número, não vou lembrar exatamente, mas o levantamento era, olha a importância do gerenciamento de risco, nesse ponto também para a seguradora. E para o mercado como um todo. 70% dos sinistros que foram parar na justiça e a companhia ganhou, né, na decisão judicial, foram embasados no gerenciamento de risco. É mesmo? Uhum. Não foi no clausulado, foi no gerenciamento de risco. Então, um gerenciamento de risco muito bem escrito, muito bem definido, atualizado. Isso é uma coisa também que, aí, até voltando um pouquinho da questão da crítica, eu vejo hoje, como eu estou numa grande corretora, que eu vejo o mercado como um todo, eu vejo alguns PGRs, mal escritos. E quando eu falo mal, e eu ligo, né, conheço todo mundo, falo, cara, esse GR aqui está citando a lei 12.100. Nem existe mais. Não existe mais essa lei. Vocês estão se baseando num texto aqui, isso aqui pode. Putz, aqui a gente atualizou, mas muitas vezes o escritor está usando a máscara antiga. Não atualizou Às vezes não atualizou mesmo, enfim. Exato. Então a gente sempre, cara, esse texto aqui está contradizendo esse, tal. Aquela coisa, a gente sempre também vê isso também e tenta ajustar, né, de alguma forma, tal. Eu acho que essa questão do clausulado de GR, ela tem que passar por análise, né? Periódicos. Eu gosto de fazer uma análise, por exemplo, anual do clausulado e reviso e por lá. Só que talvez tenha coisa que está errada há 10 anos e vai continuar errada, porque nunca deu problema ali num sinistro, nunca ninguém apontou, nunca... E eu também não estou enxergando quando reviso. Então, eu acho que essas comunicações, e até quando cria uma cláusula nova, né? A gente se conversar, pô, Sim. e aí, o que você acha aí e tal? É isso. Porque é uma coisa que eu acredito e
ao longo dos anos, se eu criar uma cláusula e virar sozinho naquela cláusula, ela vai morrer rápido. Se o mercado entra junto naquela ideia, Compartilha. ela firma, É. né? Ela firma. Já Então, criamos, né, na época lá de FENSEG, sim. clausulados. em conjunto, eu acho que é importante, né? Esse trabalho em conjunto das seguradoras, né, Mi? Sim, com certeza. E é justamente isso, porque vira uma regra, vira um padrão, Uhum. né? Para você ter uma ideia, nós estamos discutindo até conceitos do que é um cadastro, que é uma consulta, o que é uma pesquisa. Porque existem diferenças de entendimento. Uhum. Se existe diferença, nós vimos isso no pré-carga, né? Uhum. Se existe diferença de conceitos do que é roubo de carga em cada estado, Uhum. Uhum. É mesmo? Tem. O Estado Tem. tem problema de entendimento? cada estado tem conceitos diferentes do que é roubo de carga. Tem estado, por exemplo, se o roubo é acima de 1.500 toneladas, não registra, Não registra. como roubo de carga, Porra! registra como roubo de veículo. É. Foi apresentado na Ah, não. tese de mestrado lá do comandante, né, Isso. da Polícia Militar Que do estado de São doideira. Paulo. É. Então, veja, esses conceitos precisam estar muito claros para que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Então, se existem diferenças de conceitos entre seguradoras, quem dera entre as gerenciadoras de risco. É verdade. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. E nas discussões, por exemplo, quando você vai apresentar uma seguradora nova, ou então nem apresentar seguradora nova, mas quando tem um cliente que já está dentro de casa, que por algum motivo eles estão fazendo uma consulta, te consulta, pô, o cliente quer fechar com a seguradora A aqui. E aí, como é que é lá nessa questão de GR? Isso passa dentro da análise da corretora na hora de apresentar para o segurado? Já teve alguns casos, sim, que o segurado muitas vezes, por ter um histórico, ter tido algum problema aí com alguma seguradora de mercado, ele questiona, poxa, olha, eu tenho uma regra assim, eu trabalho dessa forma, eu vou ter esse impedimento na seguradora, ó, a taxa dele tá ótima, mas como que é o GR? Ele vai entender, ele vai aceitar essas condições? É que eu trabalho dessa forma, assim, assim. E assim, a gente vai pedir explicações, vai pedir mais informações também sobre o risco, se aquilo realmente, de fato, é factível, funciona realmente, para também a gente entregar alguma coisa para a seguradora de uma forma que a gente também não concorde, né? Eu tenho autonomia lá, e queria deixar bem claro lá na companhia, de criticar muitas vezes o GR que vem também. Falar, olha, esse GR aqui realmente, dessa Não forma para em que pé. tá, né? A gente sabe, e a gente procura levar isso ao segurado de alguma forma e tentar transformar, mudar alguma regra. Às vezes, a maioria das vezes, sim, somos ouvidos, conseguimos uma condição diferenciada, levamos ao mercado, muitas vezes é do mercado, é a necessidade do cliente, é o que ele quer, ele tem isso, ele tem, Bate o bate pé, o não pé, vou mudar. né? Alguns segmentos são mais fortes com isso, a gente sabe, mas a gente procura realmente também, quando vê alguma coisa dessa, levar para a seguradora de uma forma diferenciada. Mas tem, às vezes procuram muito, nos questionam muito isso. Qual o perfil? Essa regra na seguradora A, ela é diferente, tem uma visão diferente da seguradora B, eu vou ter mais dificuldade, vão criar mais empecilhos com isso, ou nem vão aprovar, não vão nem olhar essa regra. Uhum. Isso realmente, às vezes, sim, é questionado e é levado em consideração, né? Porque a gente vai ter que, né, tá lá o técnico negociando com a subscrição a taxa, etc e tal, e a gente está negociando com o GR aqui, ou, né, as condições do gerenciamento de risco. Isso vai acontecer, sim. Tem uns caras mais chatos assim que é mais difícil. Boa. Pessoal, obrigado, cara. Obrigado por vocês terem vindo Já aqui. passou? Uma hora? Nossa, foi lá, rapidinho. Passou até mais. Contar umas histórias. Caramba. Brincadeira. Obrigado aí por vocês terem aceitado. Espero que vocês tenham gostado aí. Se Foi vocês muito quiserem deixar algum recado final aí, alguma coisa que de repente a gente não entrou no assunto que vocês acham importante falar, fiquem à vontade. Ah, legal. Eu acho que eu gostaria, assim, de colocar aqui, né? Porque nós, dentro da FENSEG, nós estamos abrindo também os nossos trabalhos para fazer parcerias também com o Sincor. Legal. Vamos também fazer contato com o CETCESP. Já temos uma parceria grande com a Agristec. O que nós comentamos, né? Trabalhar com outros parceiros para cada vez mais fazer os nossos trabalhos a 3, 4 mãos, abrindo para mais entidades.
comentarem, dar espaço, voz para outras pessoas também. Eu acho que é um trabalho, gerenciamento de riscos tem que ser amplamente divulgado. E cada um tem o seu ponto de vista sobre gestão de risco, e é importante ouvir todos os lados. Esse é o próximo passo da subcomissão de gerenciamento de riscos. Então, acho que é legal comentar isso, né? Que nós não estamos lá para defender apenas os interesses das seguradoras, mas nós queremos ouvir todos os lados, abrir espaço de discussão sobre gerenciamento de riscos em vários pontos, sob vários ângulos de discussão. E acho que quanto mais nós falarmos sobre gerenciamento de riscos, de vários interesses, acho que só vem trazer luz, só vem trazer benefícios, acho que para todo o mercado, né? Com certeza. Então isso é um ponto que eu gostaria de elucidar aqui. Nossa, muito legal ver isso, porque eu estava no evento só com corretores, né? E tava lá, e era de GR de corretores, né? Pelo menos que eu me lembro assim de cabeça, umas 10 ou 12 corretoras. E um dos comentários foi justamente isso. Olha o nosso potencial aqui. 10 ou 12 corretoras com áreas de GR? Pelo menos. Legal. Lógico, talvez tinham pessoas que falavam de GR, mas não eram ali especializadas em GR, mas o tema era GR e estava ali representando GR. Tá crescendo. E ali houve um questionamento sobre isso, né? Olha o nosso potencial aqui. E a gente não se reúne. E as seguradoras têm, né? A FESEG funciona muito bem, elogiaram inclusive seus últimos anos aí à frente da FESEG e tal. E a gente falou, não, é verdade, a gente poderia ter esse canal também direto, por que não? Então, muito interessante que você está pondo aí. Porque realmente E nós fizemos uma reunião recente com o pessoal do 5 horas. E a gente ficou pensando nisso, que interessante, a gente precisa se conectar mais, né? Tem muita coisa realmente para pôr na mesa, para discutir ideias, né? Benchmarks e informações. E acho que o recado é esse. Informação é tudo, a gente está aí nesse mundo volátil, nesse mundo aí toda hora mudando. A gente pega o Brasil com legislações toda hora, e no GR tem impactos direto aí, tá aí a PL do cadastro, né? Tá aí a questão da Polícia Federal, se realmente vai ser o órgão que vai fiscalizar a gerenciadora de risco, como que vai funcionar isso na prática. Tá aí talvez a PL do transporte que venha de novo aí forte, e que também fala em gerenciamento de risco, vai mudar muita coisa. Então nós estamos nesse clima aí de mudança, de alterações. A gente realmente está atento, conversar, tá o tempo todo, né, juntos aí discutindo novas ideias, novos processos, porque realmente a coisa está mudando muito rápido, né? Não só pela demanda do mercado, essa rapidez da logística, de tudo ser muito rápido, e a gente atender essas demandas, e tá aí inteligência artificial, todo mundo falando disso. E aí, como que a gente vai continuar ainda recebendo papelzinho, fazendo realmente a cotação ali num baita risco em cima de duas páginas, e construir GR em cima disso. Né? Então a gente tem que parar realmente para pensar tudo isso. Duas páginas, tudo em branco. Exatamente. Tem 3 Nem aí tem obrigatório. E tudo assim, né? A resposta tem que ser rápida também para o mercado. Então são esses desafios aí, né? Nosso dia a dia. Nossa luta em glória aí, todo dia. A gente vai pra batalha olhando tudo isso. Deixa eu fazer. Eu falei que a gente estava encaminhando para o encerramento, mas deixa eu fazer uma última pergunta. Até em cima disso que vocês trouxeram, né? Como a gente sabe, muitos profissionais que estão hoje nas cadeiras de seguradoras vieram de gerenciadoras, né? E vira e mexe, a gente, quando está em visita aqui, ali, não tem a vaga lá, a galera às vezes quer migrar para a seguradora. Eu nunca trabalhei em gerenciadoras, vindo do mercado de transporte para dentro do mercado de seguros. Mas o que vocês acham, assim, pensando numa carreira dentro... O que te motivaria a contratar uma pessoa? O que vocês acham que seriam as qualidades dessa galera para estar aqui? Porque não é só manjar tecnicamente, né? Eu brinco assim, beleza, a nossa especialidade é GR, mas a gente trabalha numa seguradora. Então tem que equilibrar os pratos ali nesse sentido. O que vocês acham que a gente precisa fomentar de formação e etc. para esse pessoal vir para cá? De gerenciadora, você fala. Né? Tanto faz, para trabalhar dentro da nossa profissão. Olha, primeiro tem que ser uma pessoa muito curiosa, né? A pessoa precisa ser proativa. Acho que no nosso mercado, nós resolvemos vários problemas ao mesmo tempo, diferentes problemas.
E muitas vezes nós não temos o tempo de estudar, nós precisamos correr atrás. Uhum. Então, eu acho que a pessoa tem que ser proativa, correr atrás realmente da informação, né? Se o problema é de tecnologia, liga lá para a tecnologia, vê o que tem para fazer. Se o problema é de clausulado, vai lá com o subscritor, vê o que dá para ser feito. Enfim. Segundo, capacitação. Eu acho que nós, no nosso mercado, nós não podemos parar de estudar. Não podemos. Sempre nós temos que nos manter atualizados. Às vezes não dá para ser um curso? Não, mas uma leitura técnica você tem que fazer. A capacitação nem sempre ela tem que ser de forma formal, acadêmica. Ela pode ser não formal. Não formal é workshop, é treinamento, é seminários, não é? E tem o que não é realmente, o que é um bate-papo, por exemplo. É uma conversa com os amigos. Então, existem vários tipos de conhecimento, não é? Então, não pode ser uma pessoa que fique lá no mundinho dela. Tem que ser uma pessoa comunicativa. Tem que ser uma pessoa que goste, sabe? A nossa área ela é muito expositiva. Todo momento você precisa estar se relacionando com pessoas. Não pode ser uma pessoa, infelizmente, que seja introvertida. E eu era uma pessoa introvertida, olha só. Eu era uma pessoa muito introvertida. Quando eu comecei, eu tive que falar, se eu quiser realmente desenvolver nessa área, eu vou ter que sair desse casulo aqui, de algum jeito, né? Então, as pessoas que me olham hoje falam, nossa, você fez algum curso, né, de oratório, alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, é na raça mesmo. É a vida. É a vida. Não tem jeito. Então, tem que saber se expor, tem que saber tratar as pessoas, comunicação, a empatia. Não adianta só defender o lado da seguradora, eu preciso entender o lado da seguradora, mas eu preciso entender o meu colega da corretora, eu preciso entender o meu cliente, porque eu dependo dele também, porque se ele não transportar, eu também não ganho, o meu corretor não consegue também trazer mais negócios, e fica aquele impasse. Então, eu preciso resolver. Na Tóquio nós temos isso, né? Resolvedores. Eu preciso resolver o problema. Legal. Acho que essa é a grande marca da Tóquio Marine, resolvedores. Acho que esse lema poderia ser para todas as empresas. Toda vez que você coloca um chapéu de resolvedor, vai atrás. Problema caiu no seu colo, vai atrás, resolve o problema, envolve quem seja. Então, eu até recentemente conversei sobre isso, né? Quais são as qualificações técnicas hoje de um analista? Né? O que ele precisa ter de comportamento? O que ele precisa ter de requisitos, né? Então, eu acho que são esses os requisitos, as qualificações técnicas para que novos profissionais aí que queiram ingressar no nosso campo, né? Porque um dia nós vamos sair também, precisamos treinar novas pessoas para estarem no nosso lugar, né? O pessoal me questiona, já me questionaram, pô, Fábio, como que eu faço para entrar nessa área de R? Até às vezes dentro da seguradora mesmo, né? Me perguntaram, eu falei assim, olha, que faculdade você fez? Tem uma faculdade específica para isso? Tem um curso específico? Olha, é na raça. Hoje tem bastante coisa. Se você buscar, você até acha, né? MBAs aí, pós-graduação voltada muito à gestão de risco, fiz algumas. Beleza, você vai ter. Mas é muito do dia a dia mesmo. Eu falo, vocês estão numa baita escola, que é a própria seguradora, quando eu estava na seguradora, como hoje na corretora. A escola está aqui. Tem pessoas aqui que no dia a dia, você lendo clausulado, você lendo a documentação, as demandas do cliente, participando de reunião, fazendo questionamentos. Os próprios cursos que as seguradoras dão bastante também, né? Lá na corretora a gente também tem bastante curso, webinário, o que seja. Muita leitura. É isso, é buscar esse tipo de informação, porque realmente o mercado está exigindo cada vez mais, está antenado, está sempre buscando informação. Eu gosto, outro dia até brincaram comigo, você está em todos os eventos, eu não estou em eventos só para... Tem a questão do relacionamento, tem a questão... Mas eu estou absorvendo conhecimento. O que tem? O que lançaram? O que aconteceu nesse segurado? Olha o case desse cara. Eu tenho esse problema aí lá na companhia.
Vou falar com ele. Estou buscando umas informações do último evento que a gente participou lá do Hipercarga, muito interessante para um negócio lá que a gente quer desenvolver na companhia. E já fiz minhas conexões, porque eu vi lá, achei interessante. Falei, pô, daqui dá para sair bastante coisa de uma coisa que eu já estava pesquisando e buscando formatar um produto que seja ali dentro lá da companhia. Então, é isso. É realmente a curiosidade, esse instinto de querer aprender, de buscar informação. E informação hoje está aí, né? E você vê, mesmo para nós que somos já antigos de mercado, né? Dinossauro. Tem informações ali que são novas para nós. Sim, todo tempo. Esse comandante da Polícia Militar, o que ele trouxe, né? A questão da praça de pedágio combinada com postos, né? De combustíveis, o quanto isso aumenta no roubo de carga, né? A questão do conceito de roubo de carga também para cada estado. Quer dizer, são coisas que para nós também isso, né, agrega. Quer dizer, o quanto aquela informação que é pública, o quanto isso é relevante para os nossos números. E ninguém dá tanto valor, né? Ninguém dava tanto valor, quer dizer, são coisas que você tá lá, é network, mas quando tem alguém falando lá, você tá lá absorvendo conhecimento. Absorvendo. Então... É importante. Eu brinco que a gente tem algumas camisas, né? Uma delas, inclusive, comercial, né? Porque nós de GR, às vezes a gente visita mais o cliente do que a galera da subscrição, a gente tem mais contato com o cliente. E quando a gente, sei lá, não tem gente, a gente tá representando a empresa que a gente trabalha. Então, temos que ter cuidados, inclusive comerciais, cuidados... ampliar nossos conhecimentos para as áreas de seguro também, né? Não ficar só... Oratórias, que vocês visitam muito, apresentam muito. E não falar besteira. Exatamente. É isso aí. Pessoal, obrigado. Viu? Valeu, Imagina. Sensacional. Prazer. Foi um prazerzaço. Boa. Galera, recados finais aqui, depois desse ótimo bate-papo. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Surecast no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, mande no grupo de WhatsApp, acessem também os nossos canais de áudio, via Spotify, Deezer e entre outros. É isso. Pessoal, sempre lembrando, o Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Boa, Japinha. Boa, muito obrigado novamente. Abraço, beijo, abraço. Valeu. Até mais. Valeu.